O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que descrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúde os amigos, nome por nome. Vamos orar. Senhor Deus, que a tua palavra penetre em nossos corações, que ela, assim, meu Pai amado, do que um conjunto de mensagens belas, um conjunto de belas doutrinas, ó Pai amado, sobre o caráter do Senhor, que ela seja um guia, ó Pai amado, uma luz que ilumine os nossos passos, que defina as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos caminhos e os locais, os lugares, ó Pai amado, pelos quais nós devemos caminhar. Nós desejamos, ó Pai amado, andar pela verdade, caminhar, ó Pai amado, como Cristo caminhou, ó Pai amado, porque fomos salvos por este mesmo Cristo. Nosso desejo é este: louvarmos o Teu nome com a nossa vida, com os nossos corações, com as nossas ações, e celebrarmos a Ti, ó Pai amado, em nossas vidas. Essa é a nossa oração diante de Ti, em nome de Teu Santo Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Tem um texto de um autor não cristão. O nome desse autor é Luciano de Samosata, que nada tem a ver com o nosso pastor Luciano aqui. Eu vi que algumas pessoas olharam para ele. Esse autor é do 2º século depois de Cristo. Ele vai escrever um texto chamado A Morte do Peregrino. Esse peregrino também não tem nada a ver com o peregrino lá do Cunha. Na verdade, esse autor ele não era cristão. Ele vai escrever uma sátira que vai contar a história desse personagem que ele vai chamar de Peregrino ou de Proteu. E essa sátira, em vários momentos, ele vai caçoar ou vai utilizar de comédia para satirizar de várias filosofias que existiam no mundo naquele momento ali do 2º século ali da era cristã. Em determinado momento, ele também satiriza o cristianismo. Por que esse texto é importante? Porque esse texto traz uma das primeiras impressões que um não cristão tem da igreja cristã. E eu acho que a leitura desse texto é bastante importante, principalmente por causa de uma pequena porção desse texto que eu vou enfatizar quando a gente chegar nessa porção. Então, acompanhe comigo a leitura. Esses pobres coitados, se referindo a nós, cristãos, convenceram-se desde o início de que eram imortais e viveriam eternamente, razão pela qual desprezavam a morte e entregavam-se voluntariamente a ela.
Além disso, o seu primeiro legislador os persuadiu de que, depois de renunciarem os deuses gregos e adorarem aquele crucificado, tornavam-se todos irmãos. Então, rejeitavam nossos deuses e adoravam aquele sofista crucificado e viviam segundo as suas leis. Consequentemente, desprezavam todos os bens materiais, considerando-os comuns a todos. Não há nada que esses cristãos não estejam prontos a fazer em prol de sua comunidade. E é por isso que qualquer um que seja um pouco astuto consegue enganá-los facilmente. E a sátira é justamente essa. O personagem que ele conta a história, Proteu, percebendo essa certa ingenuidade dos cristãos, ele se torna então um pregador cristão. E ele se aproveita da hospitalidade dos cristãos, da bondade dos cristãos, para viver, abdicar do trabalho e viver segundo a bondade, então, dessa nova comunidade de fé que surgia ali naquele momento da história. O que é aqui importante para nós? Esse trecho. Não há nada que esses cristãos não estejam prontos a fazer em prol de sua comunidade. A primeira impressão que um não cristão, uma das primeiras impressões que um não cristão tem da igreja cristã é de que os cristãos são tão amorosos, tão hospitaleiros, que nós faríamos tudo o que fosse possível pelas nossas comunidades, pelos nossos irmãos. De que nós estávamos convencidos de que somos realmente partes da mesma família. Hoje, o cenário de hoje em dia, neopentecostalismo, teologia do coaching, a maior parte da pregação do evangelho foi totalmente tirada dos meios do protestantismo brasileiro, e os pastores, para proclamarem e atraírem pessoas para suas igrejas, o que eles pregam? Dinheiro, saúde, e na verdade a mensagem se inverteu, né? Não há nada que nós não faríamos pelo bem de nós mesmos. Os cristãos que antes faziam tudo pelas suas próprias comunidades se tornaram aqueles que dão tudo para suas igrejas, para conseguir um carro novo, para conseguir mais dinheiro, e talvez o maior exemplo aí seja a Igreja Universal do Reino de Deus, que se tornou famosa aí por fazer comércio de fé, por prometer mares e rios aí em cima dos púlpitos, enquanto atrai milhões e milhões de falsos cristãos, prometendo os mais diversos absurdos em cima de púlpitos, enquanto engana milhões de pessoas. E por que esse texto é importante para nós? O nosso chamado é para voltarmos a sermos como eram esses cristãos do início da era cristã. E é por isso que eu quero trazer a epístola de 3 João para essa noite. Porque ela vai falar da história aqui de um personagem muito importante, que é o personagem aqui de Gaio. E aqui a gente entra no contexto da nossa epístola. Nossa epístola, como o próprio texto aqui diz, o nome da epístola diz, ela é escrita pelo apóstolo João. E João tem basicamente duas preocupações aqui. A primeira coisa é o encorajamento de Gaio. Gaio é um cristão fiel ali no local onde ele está, na igreja onde ele está. Ele está enfrentando resistência por parte de uma liderança da igreja, que se chama Diótrefes. Nós vamos também entender um pouco mais sobre essa figura posteriormente. E João quer encorajar Gaio a continuar nesse caminho, continuar sustentando os missionários que iriam até ali, encorajar Gaio a continuar praticando a hospitalidade, o amor cristão, ao mesmo tempo em que recomenda um outro missionário que ele enviaria para aquela localidade, que se chama Demétrio. Outro personagem que, assim como Gaio, era um missionário, era alguém interessado na pregação do evangelho, interessado na pregação da palavra, que João tem interesse que Gaio receba. E aí nós vamos dividir a nossa epístola em 3 partes. A saudação dos versículos 1 a 4, o encorajamento e a recomendação de Demétrio dos versículos 5 a 12, e a conclusão da epístola aí, dos versículos 13 até 15. Vamos aos primeiros 2 versículos então, versículo 1 e 2. Versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e
e saúde, assim como é próspera a tua alma. Bom, João vai se referir a si mesmo como o presbítero e vai chamar Gaio de amado. Então, o tom da epístola aí já é de amor, já contém aquele tempero joanino, né? O apóstolo do amor. Ele vai dizer que ama Gaio na verdade. Por que ele vai adicionar esse modificador de amo na verdade? Bom, se vocês forem procurar essa palavrinha verdade na terceira epístola, vocês vão ver que ela vai se repetir várias vezes. Por exemplo, versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. Então, verdade vai ficar se repetindo ao longo dessa epístola em vários momentos. Essa palavrinha verdade, na verdade, ela é importante em toda a teologia de João. Lembre-se lá do Evangelho de João, João 8,32, que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavrinha verdade é muito importante para João. E o que ela significa? Por mais que, num contexto mais imediato dessa terceira epístola de João, nós consigamos conceber o significado da palavra verdade, se nós formos recorrer às outras epístolas e até o Evangelho de João, a gente consegue ter um contexto um pouco maior do que significa verdade, entender um pouco melhor o que João está querendo dizer quando ele diz para Gaio que ama Gaio na verdade. É que para João, verdade está conectada à pessoa de Cristo, à mensagem de Cristo, à missão de Cristo. Verdade aqui não é uma mera oposição à mentira, como se verdade fosse a pessoa que diz que o céu é azul e mentira é a pessoa que diz que o céu é roxo. Não, verdade aqui é a verdade das verdades. É verdade não enquanto uma mera qualidade de uma frase, mas verdade enquanto aquela revelação final do mundo. A verdade mais importante dentre todas as verdades, a verdade do Cristo, a revelação de Jesus, a revelação da glória de Deus. Essa verdade que mudou as nossas vidas, que mudou a vida de cada um que está aqui. Então, quando João diz para Gaio que João ama Gaio na verdade, está dizendo: eu te amo no Evangelho. As palavras, elas gastam. Quanto mais nós repetimos as palavras, nós vamos perdendo um pouco do significado que elas dizem. Nós muitas vezes perdemos o significado daquela frasinha tão simples quando a gente diz uns para os outros, né? Eu te amo em Cristo. Essa palavra tem muito significado. E é a mesma coisa de dizer que eu te amo na verdade. Quando eu digo que eu te amo em Cristo, eu estou te dizendo que eu te amo para além das afinidades. Eu não te amo porque eu torço para o mesmo time que você torce. Eu não digo que eu te amo porque nós somos amigos, nos conhecemos há muito tempo. Eu não estou dizendo que eu te amo porque nós gostamos das mesmas coisas, porque nós somos da mesma família. Não, eu te amo porque nós fazemos parte do mesmo pacto. A nossa ligação é de sangue, mas não é sangue biológico, porque nós fazemos parte da mesma família. Não, porque o sangue que nos liga é o sangue de Cristo. Existe um pacto estabelecido na cruz entre nós. Quando Cristo morre na cruz, não é só um pacto entre nós e Deus que é estabelecido. Existe um pacto estabelecido também, um pacto horizontal, usando aqui um termo mais teológico, entre igreja e igreja. Então, um amor que é estabelecido da igreja para a própria igreja. Uma responsabilidade da igreja para a própria igreja. É esse amor que João tem por Gaio. Isso muda todas as coisas. O perdão cristão é construído a partir desse pacto. Porque o perdão não pode ser negado dentro da igreja cristã. Porque o perdão cristão não é concedido a partir dos méritos de quem pede o perdão, mas é concedido a partir dos méritos do próprio Cristo. Quando alguém te pede perdão, você deve esse perdão porque você mesmo recebeu o perdão de Jesus. Isso muda a forma como você olha para sua esposa. Um dia o seu casamento vai acabar quando vocês morrerem, mas o seu pacto de igreja com sua esposa, porque ela é sua irmã em Cristo, ele nunca vai acabar, porque vocês vão ser igreja pela eternidade, vão ser irmãos pela eternidade. Isso faz com que você, marido, não possa usar a sua esposa
abusar psicologicamente dela, abuso emocional. Você, esposa, não pode tratar o seu marido como banco. Filhos, olhar para o seu pai como irmão em Cristo muda a forma como você deve tratá-lo. Não só para ele ser seu pai, que já instaura uma responsabilidade que você tem para ele como seu progenitor, estabelecido lá em Êxodo 20. Agora, como seu irmão em Cristo, você também deve amor a ele no pacto de igreja que você tem com ele. Responsabilidade com seu pai, protegê-lo, amá-lo, servi-lo. É isso que Deus exige de nós. É assim que nós devemos amar como igreja. É assim que nós devemos fazer em relação a cada um que está sentado aqui. O texto prossegue, versículo 2. João segue então dizendo que, acima de tudo, ele faz votos pela prosperidade e pela saúde de Gaio. Ele dá uma baliza. Para o quanto ele deseja que Gaio seja saudável e que Gaio seja próspero. Que baliza é essa? A prosperidade da alma de Gaio. Que prosperidade é essa? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa palavra prosperidade ela já está contaminada pela teologia da prosperidade. João está dizendo para Gaio que ele quer que Gaio seja bilionário, tenha muitas riquezas. Não. João está dizendo para Gaio que ele quer que Gaio seja senador de Roma, muito rico, seja um comerciante. Não, ele não está dizendo isso. O que João está dizendo para Gaio é: no seu trabalho, nos seus negócios, que você obtenha prosperidade, que você obtenha sucesso, que você alcance sucesso. Por quê? Porque Gaio é uma alma próspera. Nós vamos entender isso no futuro. E um segundo desejo de João é por saúde para Gaio, para que Gaio também seja saudável. Jesus, ao longo dos evangelhos, vai demonstrar uma constante preocupação com a materialidade das pessoas. Ele multiplica pão, multiplica peixe, ele cura cegos. E por causa da teologia da prosperidade, principalmente nos meios mais reformados, acabou se considerando que a falta de saúde e a pobreza fosse quase uma virtude, né? Só que isso é um problema muito grande, porque saúde é bênção de Deus, prosperidade é bênção de Deus também. Na verdade, quando nós começamos a considerar o sofrimento como se fosse uma espécie de bênção, muitas vezes a gente pode acabar caindo no efeito mola, né? Tentando fugir da teologia da prosperidade, a gente estabelece uma outra teologia, que é uma teologia quase beneditina lá dos católicos, lá, que é aquele voto de pobreza que os beneditinos fazem, tentando fugir de pecado, quando na verdade a única fuga de pecado, a única solução contra o pecado que a gente conhece é o Evangelho de Cristo. Então a gente tem que fugir desse tipo de coisa. Isso quer dizer que toda alma próspera, quer dizer que o seu tolerante, aí começa, né? O seu ler a Bíblia, se orar, se eu estiver firme na igreja, se eu dizimar, então Deus vai fazer o próspero, eu vou ter saúde, não vou ter doença. Também não quer dizer. Aqui é uma carta, certo? É uma epístola, esse é um desejo de João para com Gaio. Não é uma norma, não é uma promessa, não quer dizer que vai acontecer com você. Às vezes, ao contrário, às vezes o que garante a prosperidade da alma de uma pessoa é justamente a falta de prosperidade na saúde e a falta de prosperidade financeira. O que a gente tem visto ao longo dos séculos é que muitas vezes Deus vai sim sacrificar a saúde de uma pessoa e vai sim sacrificar a prosperidade de uma pessoa pela prosperidade da alma dela. Para algumas pessoas, a prosperidade financeira é veneno. E lembre-se lá do jovem rico. A história do jovem rico é muito triste. Ele chega diante de Cristo, Cristo faz as perguntas para ele, né? Você tem seguido os mandamentos? Ele fala, ele é um exemplo. Ele segue todos os mandamentos. Ele fala todos os mandamentos, ele começa a listar lá e fala: olha, eu faço tudo, Jesus. Literalmente tudo que está escrito lá eu faço. Aí Jesus fala para ele: e as riquezas? Vende tudo, dá para os pobres e me segue. E ele se entristece, porque tinha uma coisa tão preciosa no coração dele que ele não poderia abandonar, nem mesmo por causa de Cristo.
Nem mesmo Cristo era tão valioso para aquele jovem quanto aquelas riquezas. Muitas vezes Deus irá sacrificar, sim, a sua prosperidade e a sua saúde em bem da sua alma. Bom, quem sabe acontece com você igual aconteceu com Jacó, né? Jacó era dono de várias cabeças de gado, um homem rico, né? Mas ele era manco, né? Deus tocou a coxa dele e ele ficou manco. Então Deus sacrificou a prosperidade da saúde e o abençoou financeiramente. Se algum irmão aparecer manco na igreja, pode ser que ele fique rico. Bom, João tinha diversos motivos para dizer que Gaio tinha uma alma próspera. E é isso que a gente vai ver aí nos versículos 3 e 4. Versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Por que então que João vai dizer que Gaio tinha uma alma próspera? Vão ter aí dois motivos aí que João vai citar. Primeiro, existe um testemunho. Esse testemunho não era de Gaio, não foi Gaio que compareceu perante João e falou: olha, eu sou uma pessoa de alma próspera. Não, irmãos que haviam visitado Gaio, haviam estado com Gaio, tiveram com Gaio, foram até João e disseram: olha, sabe Gaio? Então, aquele homem que tem recebido missionários, ele é um homem fiel ao Evangelho. Ele é um homem que é fiel à verdade. Isso é muito importante. Ele era um homem que, principalmente considerando ali o início da igreja, não dá para esquecer que logo no início da igreja já surgiram as heresias, né? Lembrem-se lá da primeira epístola de João. João, logo ali no início, não tinha dado nem 100 anos do nascimento de Cristo, muito menos da morte, da ressurreição, da assunção de Cristo, e já havia surgido o proto-gnosticismo, que era uma heresia que dizia que Cristo não havia vindo em carne. Lembra-me que o gnosticismo diz que tudo que é matéria é ruim e tudo que é espiritual é bom. Logo, como Deus pode existir em matéria? Por isso eles diziam que Jesus nunca veio em carne. Então Jesus era como se fosse um fantasma. Se você tentasse abraçar Jesus, você ia atravessar ele, né? E João, combatendo essa heresia, escreve a primeira epístola de João. Lembra o que ele diz no primeiro capítulo? Aquele que nós vimos com os nossos olhos, aquele que nós tocamos com as nossas mãos. Ou seja, Jesus era tocável, ele era de carne, ele realmente se encarnou, ele era realmente um Deus encarnado. O Gaio, esse Gaio que estava aqui, ele havia resistido a essa heresia. Ele não estava se rendendo aos falsos profetas que estavam corrompendo a igreja já, com falsas pregações e pregações de mentiras que já corrompiam a igreja de Cristo já em sua eternidade. E ele não só era fiel a esse conjunto de crenças básicas do Evangelho que precisam ser cridos, mas ele andava na verdade. E esse andar na verdade quer dizer que o Evangelho, o cristianismo, não era um conjunto básico de crenças para Gaio, mas ele andava de acordo com a mensagem que ele cria. A mensagem para ele não era, por exemplo, como era para os coríntios, uma mera filosofia evoluída, uma mera filosofia que eles achavam muito sofisticada. Não, era de fato algo que tinha influência nas decisões, nas ações, na forma como Gaio conduzia a sua vida, na forma como ele tratava as pessoas, na forma como ele tratava a Deus, na forma como ele reagia às situações de sua vida. Por isso, Gaio, então, recebe então esse ótimo testemunho aí por parte dos irmãos aí com João. E João diz que ele se alegra, que ele não tem maior alegria do que esta de ouvir que os filhos dele andam na verdade. E aqui talvez fosse mais justo que um pastor pregasse esse versículo. Por mais que nós, membros de igreja, nos alegremos de ver irmãos se estabelecendo, sobrevivendo à fé, ficando firmes na fé, a verdade é que os pastores têm um contato mais íntimo, né, com novos convertidos e tendem a ter esse sentimento de forma mais
de uma forma um pouco mais autêntica, por assim dizer. Eu tenho tido uma experiência muito legal como professor de música. Não vou dizer o nome do meu aluno, que ele é um pouco tímido. Mas é difícil, irmãos. Os primeiros passos ali, música é muito complicado. Imagina a fé. Então, tem todos aqueles passos ali do início. Faz a escala de Mi. Aí é difícil. Aí tem que brigar. Aí, nossa, é muito complicado. E o pastor vê coisas que a gente não vê a resistência da família, o pastor vê os primeiros pecados, vê a perca de amizades, a perca de círculos sociais, aí vê aquela plantinha que ele vai regando, vai discipulando, vai ali cuidando com todo cuidado, vê as primeiras lutas ali contra os pecados que no início da conversão são muito difíceis, aí vai passando tempo, aí quando o pastor vê, tá lá a pessoa dentro da igreja, frutificando, tocando no louvor, ou servindo em algum outro lugar da igreja, e o pastor, quando vê isso, o coração dele se enche de alegria. E eu imagino que o sentimento seja muito parecido com o de um professor de música que vê um aluno se apresentando no recital, por exemplo. Mas, imagino que menor grau. Então, era esse o sentimento que João tinha, esse sentimento de alegria, de ver um filho dele firme no Evangelho, mesmo diante das tempestades ali que provavelmente atingiram Gaio, mesmo com as heresias, os pecados ali que provavelmente estavam ali permeando ali também aquela igreja, a resistência de Diótrefes, que é outra figura que nós vamos ver mais para frente, a própria resistência, a perseguição que existia. O cristianismo não era uma religião muito bem recebida naquela época, então realmente João devia estar sentindo uma alegria muito grande em ver ali o seu filho, né, como ele vai dizer ali, firme na fé. E o segundo motivo é esse: João chama Gaio de filho. Fica muito difícil dizer foi João que pregou para Gaio. Não fica claro se foi João quem pregou para Gaio, discipulou Gaio, ou se João só tinha esse sentimento de pai em relação a Gaio, porque João era um homem mais velho, já era um homem experimentado na fé. E João vai se referir a ele como um ancião, lá no versículo 1, quando ele vai dizer o presbítero, a palavra ali é ancião. Então fica um pouco difícil de entender, mas a verdade é que João tinha esse sentimento aí paternal em relação a Gaio. Bom, a nossa saudação então termina e João começa a encorajar Gaio. E o versículo 5 vai começar com João então agora elogiando Gaio ali de forma um pouco mais específica. Versículo 5: Amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Bom, versículo 5 nos traz mais duas informações sobre Gaio. Primeiro, Gaio não era egoísta. Ele procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. Gaio é um homem coerente. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus gracioso, glorioso, majestoso, que diz a Bíblia que os anjos cantam ao redor do seu trono. Já imaginou? Isaías, quando vê essa cena, ele se ajoelha e diz que vai morrer. Isaías diz que vai morrer. Então é um Deus glorioso, irmãos. Um Deus que nunca pecou, um Deus que só nos fez bem, nos criou, nos deu a nossa imagem, nos sustenta. E mesmo depois de todo esse bem que Deus nos faz, mesmo após a nossa rebeldia, o nosso pecado, mesmo após nos tornarmos seus inimigos declarados, porque é isso que Paulo diz sobre nós em Romanos, que nos tornamos inimigos declarados de Deus nos nossos pecados, esse Deus de graça e de bondade oferece o seu Filho na cruz por nós, como um vinho servido, de graça, sem que nós pedíssemos, porque não fomos nós que fomos até Deus pedindo por paz, foi Deus que veio até nós oferecendo paz.
Ou seja, um Deus doador, um Deus de graça, um Deus de bondade. Essa mensagem do Evangelho combina com o egoísmo? Essa mensagem combina com pessoas egoístas dentro da igreja? Não combina. Mas está tarde, eu estou cansado, eu tenho que orar agora. Agora. Mesmo cansado depois de um dia de trabalho. Quais são as desculpas diante de um Deus que sacrificou a coisa mais valiosa para Ele, mesmo quando Ele não nos devia nada? E aqui vem a maior verdade sobre nós. A verdade é que nós não negamos a Deus somente o nosso dinheiro. Quem dera fosse o nosso dinheiro. Nós negamos a Deus o nosso tempo, nós negamos a Deus os nossos filhos, nós negamos a Deus a nossa família, nós muitas vezes negamos a Deus a nossa mente, e muitas vezes com as piores desculpas possíveis, com a desculpa do cansaço. Isso é só cinismo. E cinismo mais vergonhoso. Porque se nós considerássemos o Evangelho, e muitas vezes o diabo vai fazer, o trabalho do diabo no momento de luta contra o pecado é fazer-nos esquecer o Evangelho. Porque se nós nos lembrarmos do Evangelho, na hora do pecado a gente não peca. É impossível que um cristão peque se lembrar do Evangelho na hora do pecado. Porque o Evangelho constrange. Ele constrange. A lembrança de um Cristo crucificado, de um Deus sangrando na cruz, mesmo depois da nossa desobediência. É por isso que o nosso chamado, dia após dia, é o mesmo do chamado de Gaio. Agir não para nós, não praticando o bem para nós, mas praticando o bem para com os irmãos. E vai ser difícil, vão haver quedas, vão haver falhas. A diferença de um cristão para um ímpio é que quando um cristão cai, ele se arrepende, ele levanta e tenta de novo. Ele não cede ao egoísmo, ele não afunda mais na lama, ele vai tentar de novo, ele levanta e tenta de novo, ele pede perdão. Ele não orou num dia, ele ora no outro. Ele não pode contribuir em determinado momento, ele não serviu um dia, ele serve no outro. Agora, entregar-nos para o pecado, isso é um problema. Isso é um problema grande. O texto segue dizendo que Gaio era hospitaleiro, praticava o bem, mesmo para os estrangeiros. E hoje em dia nós perdemos um pouco esse senso de ser um estrangeiro numa terra fora da nossa. Talvez porque os países se tornaram muito grandes e a gente não tem mais tanta identidade nacional. Mas recentemente eu tive uma amizade com uma pessoa da Venezuela. E a experiência dessa pessoa aqui no Brasil é bem diferente da experiência de um brasileiro dentro do próprio Brasil. A verdade é que uma pessoa numa terra distante vai ter dificuldade com a língua, vai ter dificuldade com a aceitação, tem toda aquela resistência de ser uma pessoa de outro país. Imagina naquela época, irmãos, naquela época, aquela parábola do bom samaritano, do viajante que é assaltado e aí fica lá no meio da estrada. Aquela parábola contada por Jesus não está ali à toa. Aquilo ali era uma situação comum naquela época. Era muito comum que viajantes fossem assaltados. As famílias, principalmente famílias ricas, tinham pactos entre si, onde elas espalhavam bordões com o símbolo da família entre elas. Por quê? Quando uma família precisava viajar para outro lugar, em vez de eles utilizarem hospedarias, que eram perigosas também, principalmente para famílias ricas que tinham muitas joias, porque aí quando uma família rica viajava, aí geralmente essa notícia se espalhava para o lugar onde essa família iria, as pessoas daquele lugar sabiam e iam lá e roubavam essa família. Aí as famílias ricas tinham um pacto entre si para um ficar na casa da outra. Então, quando um cristão tinha
hábito de receber outro cristão, oferecer segurança, comida, abrigo, era um gesto de amor gigantesco. Era um ato de amor assim, sem igual. É algo realmente, para a época, era algo realmente espantoso de ser feito. Principalmente numa época onde você acomodar uma pessoa além da sua própria família, era algo realmente caro, era custoso abrigar mais uma pessoa além dos seus próprios familiares. E esse gesto de amor aí que Gaio tem é testemunhado, aí como vai dizer o versículo 6, perante a igreja por esses irmãos que estiveram com ele. O texto prossegue aí na segunda parte do versículo 6, e aí vem o encorajamento de João. Bem farás encaminhando em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então João, ele vai estabelecer duas coisas aí. A primeira é que Gaio deveria continuar oferecendo abrigo para esses missionários, para essas pessoas que vão, como o próprio João vai dizer, que saem de sua terra não por causa deles, mas por causa do nome de Deus. Olha o que diz o versículo 7. Pois foi por causa do nome foi que saíram. Ele deveria continuar recebendo essas pessoas de modo digno de Deus, ou seja, de forma agradável a Deus, com amor, com zelo, oferecendo abrigo, com cuidado, exatamente como ele cuidava dos seus, das pessoas da sua própria família. Nada recebendo dos gentios, ou seja, esses missionários, eles não teriam socorro dos gentios. Os gentios não socorreriam. Eles só poderiam contar com os próprios cristãos para socorrê-los durante as suas viagens. E a segunda coisa aí que o João vai estabelecer é que no acolhimento desses irmãos, Gaio se tornaria cooperador da verdade. E aqui tem uma coisa muito importante. Nem todos são chamados para serem missionários transculturais. Nem todos são chamados para isso. A verdade é que são muito poucos, mas todos são chamados para serem cooperadores da verdade. É dever de todo cristão orar por missionários, contribuir se possível com missionários, abrigar se possível missionários e participar de uma igreja missionária. Esse não é um sentimento pecaminoso, tá? O orgulho só é pecaminoso quando é praticado com coisas ruins. Eu tenho um orgulho enorme de quando eu vou em outras igrejas dizer, a minha igreja é uma igreja missionária. Eu falo, a gente foi para a Amazônia, fomos para a África, me dá uma alegria enorme. Por quê? Esse é o chamado da igreja. Nós fomos chamados para isso. O nosso chamado enquanto igreja de Deus é de pregar o Evangelho, é de cooperar com missionários, treinar missionários. Então, quando nós mandamos pastores que lecionam para missionários, que ensinam teologia para missionários, isso tem que ser motivo de alegria para essa igreja. Isso tem que ser motivo de agradecimento a Deus dessa igreja. E motivo para nós agradecermos justamente por nos tornado cooperadores da verdade. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei, lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. João segue dizendo aí que ele escreveu alguma coisa à igreja. Que coisa é essa? Ele está se referindo ao que ele falou antes. Ou seja, ele escreveu algo à igreja sobre a hospitalidade cristã, sobre a obrigação da igreja de acolher missionários. Entretanto, isso que ele escreveu à igreja não teve efeito. Por quê? Por causa de um tal de Diótrefes. E esse tal de Diótrefes, ele uma figura extremamente misteriosa,
não dá para saber se ele era só uma pessoa detestável, se ele era o motivo pelo qual ele tinha essa rejeição a missionários ou a João, mas o texto vai citar diversas obras más de Diótrefes. A primeira é que ele se recusava a acolher os missionários. A segunda é que, além de não acolher os missionários, ele impedia que os membros da igreja acolhessem esses missionários, e não só impedia, como expulsava os membros que acolhiam. Ou seja, Diótrefes ainda era um membro, ainda era uma das lideranças da igreja. Além disso, ele se opunha a João. As palavras maliciosas que João disse que Diótrefes dizia contra ele, provavelmente era ainda uma acusação de pecado que Diótrefes tinha como João. Ou seja, Diótrefes aqui, se fosse tirar o bingo do inferno, ele tirou tudo, porque ele realmente ele se esforçou aqui para fazer o que é errado. E a preocupação de João com Gaio é que Gaio não faça o que Diótrefes está fazendo. João promete confrontação, e aqui o pecado de Diótrefes não é simples. Diótrefes está trabalhando contra o Evangelho. Trabalhar contra o Evangelho é um dos piores dos pecados do Novo Testamento, a ponto de alguém que trabalha contra o Evangelho ser chamado de anticristo no Novo Testamento. João promete confrontação, diz que se ele for lá, ele vai conversar no tete-a-tete, usando a linguagem de hoje, e vai expor as obras de Diótrefes. João não deixa claro que obras são essas, mas ele vai usar Diótrefes como um mau exemplo para Gaio, a ponto de dizer que aquele que pratica o mal jamais conheceu a Deus. Ou seja, a pessoa que ele está se referindo aí no versículo 11 é justamente esse Diótrefes, quando ele diz que aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então a instrução de João para Gaio amado, não imites o que é mal, ou seja, não faça como Diótrefes, não seja como ele, seja o oposto, caminhe o caminho que você tem andado, não seja como ele. Por quê? Porque aquele que pratica o bem procede de Deus, e Diótrefes, que pratica o que é mal, jamais viu a Deus. Diótrefes é um homem sem fé. E por fim, a recomendação de Demétrio. Quando a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho e sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio é um homem como Gaio, provavelmente, é um missionário. Demétrio, ele vai inverter a lógica. Se antes ele ia dizer se antes ele disse que Gaio dá testemunho da verdade, aqui ele diz que a verdade dá testemunho de Demétrio. Mas ele está querendo dizer a mesma coisa. Demétrio também é alguém que se mantém a par que se mantém longe das heresias. Demétrio também é alguém que se mantém longe dos pecados. Demétrio também é alguém que vive de forma santa, é alguém que também vive conforme o Evangelho, e por isso é seguro para Gaio recebê-lo. Por que o testemunho aqui de João é importante? Por que João está enfatizando o testemunho? Confia no nosso testemunho. Em 2 João diz lá que a hospitalidade para falsos mestres é proibida. João, ele veta a igreja de receber falsos mestres em suas casas, tá? Ou seja, quando João aqui em 3 João está dando um testemunho tão enfático de Demétrio, ele está dizendo, lembra daqueles homens que eu proibi vocês de receberem lá em 2 João? Demétrio não se encaixa naquela categoria. Demétrio é sim um homem cristão, um homem fiel, e ele deve ser recebido. Por isso, essa ênfase tão grande no testemunho de Demétrio. E, como ele vai dizer, a verdade testemunha sobre Demétrio, e o próprio João testemunha sobre Demétrio. João conhecia a vida de Demétrio, conhecia a testemunha, a forma como ele agia, e era confiável. E assim deve ser o nosso proceder também. Quando fomos para a África, conhecemos a vida do Purnagília antes, do pastor Purnagília. Quando fomos à Amazônia, a mesma coisa. Então não existe missionário sem igreja, não existe missionário sem testemunho. O missionário apareceu ali na porta e pediu ajuda, primeira coisa que a gente vai ver, qual é o currículo? Primeira coisa que a gente vai ver lá, o nome da igreja, da onde veio, para onde está indo, quem que é o seu pastor, quem que é o responsável. Porque a vida cristã é sempre construída em comunidade. A gente vive falando de igreja,
Então não existe crente sem igreja, também não existe missionário sem igreja, mesmo missionários em regiões longínquas. E por fim, nós vamos para a conclusão. No fim, versículo 13, João diz: muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve preciso vir-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúde os amigos, nome por nome. João ainda tem mais coisas para dizer a Gaio, mas ele disse que prefere dizer pessoalmente. E aí é bom lembrar lá da imagem de Isaías, a imagem escatológica que Isaías vai estabelecer. É uma mesa onde todo o povo de Deus está sentado. Qual a imagem escatológica de Apocalipse? É de várias cidades? Não, é de uma cidade para um povo. Estar perto, estar junto é essencial para o povo de Deus. Tem muitas coisas que a internet facilitou, muitas coisas, mas não tem nada substitui a presença, sentir o cheiro, tocar, abraçar, apertar a mão, olhar no rosto. São coisas que Deus estabeleceu, Deus fez a gente assim, Deus nos criou dessa forma. Pensa bem, por que nós vamos à África? O pastor Ricardo, o pastor Danilo, o pastor Luciano não podia gravar as aulas, as pregações, a gente mandava lá em vídeo, o pastor Purner colocava o notebook na frente da igreja e a igreja da África assistia. Mas nós estamos tendo que voltar lá 10 anos depois. Não precisava, a gente gravava e pronto. Não foi Deus, não é assim que Deus quis. Deus quis que nós tivéssemos pessoalidade. De novo, como se diz no linguajar atual, tete a tete. O calor humano, a forma como Deus fez é para que nós fôssemos próximos. Será assim na eternidade e deve ser assim agora. Por isso, essa necessidade da proximidade, essa necessidade de estarmos juntos, como será também na eternidade. No fim, ainda, João manda uma saudação ali daqueles que o acompanhavam, para aqueles que acompanhavam ali Gaio. Bom, algumas aplicações do texto para nós hoje à noite. Nós, pela graça de Deus, temos realizado diversas viagens missionárias aqui na igreja. E isso é para a alegria do povo de Deus. Isso tem que nos alegrar. Tem que encher o nosso coração de esperança. O treinamento, a expectativa que nós temos de entregar missionários aqui, isso tudo são coisas que Deus colocou nos nossos corações, colocou no coração da liderança da igreja. E se isso não te alegra, meu irmão, você tem um problema, porque isso tem que te alegrar. Isso tem que trazer aquele calorzinho no coração de saber que Deus está movendo essa igreja para o caminho onde ela tem que andar, para o caminho onde ela tem que estar. Segundo ponto, tem a morte de toda virtude é comodismo. Tem uma armadilha para todos que estão num bom caminho, que é ficar numa posição de olhar para o que já se tem feito de forma certa e achar que é o suficiente, quando nunca é o suficiente. A mensagem do Evangelho sempre precisa ser pregada, sempre tem pessoas que vão precisar ouvir o Evangelho. Deus não disse pra gente quem é eleito e quem não é, então a gente tem que pregar para todo mundo. A gente tem que pregar para o máximo de pessoas possíveis, seja as pessoas que estão próximas da nós, seja as pessoas que estão distantes de nós. Então a nossa obrigação enquanto igreja a qual foram dados recursos para estabelecer e para criar e para enviar missionários, é continuar nessa mesma toada, nesse mesmo caminho. Então, continuamos orando, continuamos contribuindo, continuamos nesse mesmo caminho, confiantes de que Deus vai nos sustentar nos planos que Ele enviar para os nossos corações, para aquilo que Ele tem feito através de nós. A minha esperança é essa, e a minha oração é essa também. Vamos orar. Senhor Deus, cientes da Tua graça, oramos a Ti, gratos a Ti por Tua bênção, clamando a Tua boa vontade, ó Pai amado, para que enquanto igreja o Senhor nos abençoe. O Senhor sabe, ó Pai amado, que a nossa missão, ó Pai amado, enquanto Teu povo, sermos, ó Pai amado,
um farol, ó Pai amado, que mostra a luz, ó Pai amado, o caminho para quem está perdido. Essa luz, ó Pai amado, que é o Teu Evangelho, mostrando para essas pessoas, ó Pai amado, onde se refugiar, ó Pai amado, do pecado, onde se refugiar da morte, mostrando, ó Pai amado, qual é o abrigo, ó Pai amado, dos sofrimentos da vida, ó Pai amado, que tanto afligem esse mundo, Senhor Deus. E o nosso pedido, ó Pai amado, para que o Senhor continue nos abençoando nessa missão. Nós temos planos, ó Pai amado, que queremos que o Senhor colocou no nosso coração, queremos que o Senhor tenha enviado essa igreja para realizar, de viagens missionárias, da criação do seminário, mas todas essas coisas, ó Pai amado, estão diante de Ti, meu Pai. Qual é o nosso poder enquanto homens? Qual é a nossa força, ó Pai amado, enquanto meros homens? Nós não temos nenhuma, dependemos do Senhor para tudo e confiamos em Ti, ó Pai amado, para nos guiar os nossos pés, guiar as nossas mãos, para realizar a Tua vontade, para nos guiar até os corações perdidos que o Senhor deseja alcançar, para nos guiar, ó Pai amado, até as regiões, ó Pai amado, que o Senhor deseja alcançar, e abençoar, ó Pai amado, as pessoas que o Senhor deseja abençoar com o Teu Evangelho. Nossa esperança, ó Pai amado, é que sejamos então, ó Pai amado, esse instrumento, ó Pai amado, para trazer, ó Pai amado, a beleza da Tua glória, ó Pai amado, aos corações mais cansados, aos corações mais entristecidos, mais abatidos, ó Pai amado, pelo pecado. Essa é a nossa oração, em nome de Deus, Jesus. Amém.